Fevereiro é um mês de muitas alegrias, muitos eventos, são criados com a finalidade de proporcionar momentos felizes. E onde mais e mais pessoas adentram esses movimentos buscando ser feliz, claro. Então, por essa razão, a temática escolhida para esse mês é felicidade, que pode ser traduzida como alegria, satisfação, bem-estar. E a nossa convidada é a Cláudia Mello, que é colaboradora do Movimento Espírita Parnaíba, do canal Sesc Cristã Virtual, inclusive com várias programações já realizadas por ela. Seja muito bem-vinda, Cláudia. Muito obrigada pelo convite, Dora. Um prazer estar aqui mais uma vez. Toda vez que você me chama, eu venho, nunca recuso, porque entendo que é uma forma da gente contribuir na divulgação dessa doutrina de luz, de paz, que é a doutrina espírita. Então, muito obrigada. Nós agradecemos. Vamos então iniciar, como sempre, com uma mensagem. A mensagem se intitula O Segredo da Felicidade. Está no livro Vibrações de Paz em Família, da Irmã Sucô, psicografia do Vanderlei Oliveira. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. O homem peregrina pelos tempos em busca da felicidade. Não a encontrando, afunda-se na ilusão e transfere para o prazer fugaz sua concepção primária do que é ser feliz. Não tendo o estado de plenitude que anseia, deprime-se, revolta-se, dirige-se para o caminho da dor, pelos ataques da fuga e da irresponsabilidade. Outras vezes, espera que Deus, nos roteiros da religião, lhe entregue a alegria tão esperada em uma bandeja dourada, sem esforços ou sacrifícios, resolvendo os problemas da existência. Não se engane ante a luz meridiana da verdade em sua consciência. Você sabe que a vida é aquilo que dela fazemos. Inicie sua obra de paz na intimidade. Comece refletindo com mais sabedoria no teor de suas escolhas perante a vida. Não transfira sua cota de responsabilidade nos acontecimentos que cercam seus passos. Felicidade é construção individual. Não se esqueça jamais de que ela começa e acaba em você mesmo. Seguindo aqui, no livro Felicidade Contida no Amor, falando sobre felicidade, a irmã Dufour nos diz: todo o material necessário para ser feliz está contido em cada ser, que basta saber como acessá-lo, que não existe uma fórmula exclusiva para cada um ter a sua, e que é preciso ser feliz para ser completo, e que é possível. A felicidade está ao nosso alcance. Então, precisamos entender que ela é nossa, por ela ser divina, e somos herdeiros e merecedores da felicidade. Quem procura, certamente achará. Quem pede, certamente receberá. A felicidade é inerente ao ser, nos diz Hermãos do Fogo. E qualquer ser criado pelo Pai merece e pode ter a felicidade. Ao mais, depende apenas de cada um. Então, vamos então começar nosso papo com a Cláudia, já perguntando, mediante o que nós já falamos aqui, trazido pela Irmã do Fogo, se é possível ser feliz sempre, sem intercorrência, e se felicidade é ausência de problemas. Bom, pelo que nos esclarece a doutrina espírita, nas obras escritas por Allan Kardec, seu codificador, e também pelos seus continuadores, a felicidade ela é possível, sim. A felicidade ela é algo conquistável por cada um de nós, ela é o nosso destino, nós fomos criados para a felicidade, só que ela é algo que para a nossa realidade aqui é difícil de aprender o que seja felicidade, né? O reino dos céus, conforme o Cristo a traduzia para aqueles que o ouviam na sua época, é algo que está dentro de cada um de nós.
Então, isso nos empodera, porque ninguém nos pode tirar a possibilidade de adentrar o reino dos céus, de encontrar a plenitude, de encontrar a paz, de encontrar a felicidade. Só que o caminho que nos leva a ela não é feito dos valores que nós costumamos entesourar aqui na vida material. Então, ao dizer que ela está dentro de nós, ele está dizendo que ela não é exterior, ela não é feita de materialidades, de exterioridades, de superficialidades, de aparências, em nenhum aspecto, em nenhum âmbito que esses valores possam se expressar. Então, para que nós alcancemos a felicidade, nós precisamos cultivar o que há dentro de nós. Então, há algo dentro de nós, né? Já se pode inferir isso das palavras do Cristo. Se está dentro de nós, não é no estômago, não é no coração, não é no fígado, não é nos pulmões. O dentro de nós é uma realidade íntima, é um lugar íntimo, interior. Então, Cristo já nos está dizendo aí que existe esse algo interior, que é nele que se constrói a tal da felicidade, né? Então, nós já podemos inferir que a nossa natureza é composta de um corpo material que se movimenta, que age aqui na realidade material, e uma outra natureza, que é a natureza íntima, que a doutrina espírita chama de natureza espiritual, o espírito. Sem adentrar na constituição nossa, né, espírito, perispírito, corpo, nós podemos dizer, então, que a felicidade, ela é algo passível de ser conquistado por cada um de nós, mas que depende do cultivo do espírito. Então, não busquemos a felicidade nas conquistas materiais, porque elas nos vão trazer prazer, elas nos vão trazer conforto, elas nos vão trazer facilidade no dia a dia, mas elas não vão alcançar o reino dos céus que está íncito em nós. O que nós temos que fazer é desenvolvê-lo. E quando ele diz que o reino dos céus está dentro de nós, automaticamente ele já cria a filiação divina. Porque quem colocou essa possibilidade em nós? Né? Numa outra forma. Quem pôs esse reino dos céus dentro de nós? Ele não é construção nossa. Ele é uma possibilidade que Deus, o Criador, nos traz. Leon Denis diz que o homem, explicando a evolução humana, né, dorme no mineral, sonha no vegetal, move-se do animal e desperta no nominal. Essa é a frase dele. Né? Então, essa evolução nos mostra que esse reino dos céus, ele é a resultante desse processo de evolução. Para que haja um reino dos céus em cada ser humano, em cada indivíduo da espécie Homo sapiens, é preciso que ele haja passado por todo esse processo de evolução. Né? Então, a felicidade é algo passível para nós, seres humanos. Os nossos pets, os outros seres vivos da natureza, eles não entendem felicidade, eles apenas existem. Estão construindo elementos para, num momento bem posterior ao que estão vivendo, conquistarem a razão e da razão passarem a supor a felicidade. Logo, a felicidade é algo a ser conquistado. Porém, as lutas humanas, a vida na Terra, ela não implica em sofrimento, ela não implica em escassez, ela não implica em necessidades. A vida humana, pelo próprio desenvolvimento da razão e da inteligência, ela se complexifica, ela se faz mais abrangente, ela se faz mais cheia de elementos, mais rica, numa preparação para o que seja a felicidade. Dentro dessa noção de evolução, primeiro nós aprendemos a ser, a sobreviver, a garantir a nossa sobrevivência, que é no momento em que o egoísmo se faz útil, né? Em que eu preciso garantir as minhas necessidades, aprendo a fazer isso. Mais adiante, eu descubro o que é bem-estar, que é o que a maioria da espécie humana está fazendo agora. Descobrindo o bem-estar, descobrindo saúde mental, descobrindo sanidade,
descobrindo cultura, descobrindo arte, descobrindo bom gosto, descobrindo refinamento. E, ao mesmo tempo em que essas conquistas se estabelecem na sociedade contemporânea, isso já nos remete a uma conquista futura, que é a felicidade. A felicidade, ela, para ser vivida por nós, ela exige esses saberes todos construídos ao longo desse tempo. Mas não absolutamente não implica em ausência de problemas. A felicidade possível para nós aqui, nesse momento, pelo contrário, ela é recheada de desafios. Ela é feita de situações que exigem de nós que nós movamos, que nós movimentemos esses recursos que nós já trazemos e que estão adormecidos em nós. Nem é feita da falta de problemas, e também, evidentemente, não é possível ser feliz sempre, sem intercorrências, porque os problemas fazem parte da vida. Mas nós podemos, sim, nos sentir bem, nos sentir aliviados, vamos dizer assim. Nós podemos conquistar tranquilidade, conquistar serenidade, que é uma coisa já discutida há muito tempo, há muitos séculos, pelos filósofos, né? As correntes filosóficas, em sua maioria, trabalham isso, esse bem-estar, a razão humana, tentando compreender o que é o ser, o que é o viver e como ser feliz. Eu acredito, Cláudia, que por muitas pessoas não entenderem dessa forma, ter esse entendimento do que verdadeiramente seja felicidade, é que se busca no dinheiro e estado social em vida de luxo. E aí o que a gente vê? Muitas pessoas, vamos dizer assim, usar o termo milionárias, que se deprimem, que tiram a própria vida, e a gente se pergunta por quê? Tinha tudo na vida, e a gente coloca a felicidade em tudo que seja material. Mas essas pessoas, elas por não terem esse entendimento, vão buscar dessa forma. O que acontece em realidade, né? Para que elas cheguem a esse ponto de até desistir de viver. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que é um estudo que Kardec faz do Novo Testamento, nós temos no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o item 20, que tem por título A Felicidade Não É Deste Mundo. Né? E aqui, logo no primeiro parágrafo, o Espírito, que é, eu nunca sei se é um, se são três, é assim, François Nicolas Madeleine Cardeal Morlot, Paris, 1863, é o autor dessa mensagem. Aí, logo nas primeiras frases, ele diz assim: a felicidade não é feita para mim, eu não sou feliz. Exclama geralmente o homem em todas as posições sociais, rico, pobre, remediado. Isto, meus queridos filhos, prova melhor que todos os raciocínios possíveis a verdade dessa máxima do Eclesiastes: a felicidade não é deste mundo. Olha como isso é interessante, porque o Eclesiastes é anterior ao Cristo. Então, quando se diz a felicidade não é deste mundo, não é dizendo que as pessoas tenham que sofrer. Muita gente talvez compreenda dessa forma e é uma forma equivocada. O que ele está dizendo é que a condição material da Terra, por mais desenvolvida que seja, ainda não vai trazer o propósito essencial da nossa existência, da existência humana. Ou seja, isso aqui é um mundo de passagem para todos nós, para todos os seres. É um mundo transitório. É um mundo onde nós vamos viver as experiências que, numa outra dimensão, vão nos trazer a felicidade. Ou seja, nós só vamos saber o que é realmente a felicidade, essa que está aqui no Eclesiastes, essa que o Cristo se referia, quando tivermos alcançado os saberes que esse mundo nos proporciona. E numa outra dimensão, num outro nível de vida, aí sim, vamos galgar essa felicidade, vamos adentrar a uma condição de paz, de consciência que nos remeta, e aí nós vamos dizer assim, agora eu sei o que é felicidade, felicidade deve ser isso que eu estou sentindo agora. Se não é, está perto. E aí ele continua, com efeito, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a florescente juventude são condições essenciais da felicidade.
eu penso que isso aqui nos ajuda a entender essa situação que você propôs aí. Porque para saber da razão individual seria preciso ter acesso a cada situação particular, a cada indivíduo rico, bem-sucedido, que se desespera, que se perturba e chega a essa situação infeliz. Mas muitos deles se sentem tão desequilibrados que, sem dar cabo da própria vida física, agridem outros. Eu quero dizer, fazem coisas completamente distantes do ambiente em que nasceram, das informações que receberam, das circunstâncias em que cresceram. Às vezes a gente vê coisas escabrosas na TV entre pessoas que não têm só dinheiro, tem conhecimento, tem formação, não é? Tem exemplos, tem vivências boas. Nenhum de nós está imune de cair em tentação e fazer algo extremamente reprovável. Mas, então, eu penso que essas atitudes infelizes, incluindo o suicídio, tem outras, né, que o antecedem, matar alguém, cometer uma ação ilícita, né, em termos financeiros, prejudicar os outros severamente, complicar a vida alheia, tudo isso são formas, são evidências de um fracasso moral, da caída em tentação, como diz o Cristo. Por quê? Porque nem o dinheiro, nem a fortuna, nem o poder e nem a juventude trazem a segurança espiritual, vamos dizer, já que nós estamos aqui num ambiente que discute espiritismo, né? Estamos raciocinando dentro do pensamento espírita. Nenhuma dessas experiências, nem mesmo elas juntas, elas trazem a segurança espiritual de você manter-se, agir como deve, dentro do seu propósito de vida, né? Então, ser rico não significa estar imune aos adoecimentos. Ser rico não significa ter força de caráter, não significa ter resistência às situações mais desafiadoras da vida, né? Deveria, porque deveria nos fortalecer, mas infelizmente não, porque nós não sabemos colocar essas possibilidades que a riqueza traz para alimentar o reino dos céus em nós. É verdade. Aí dá um ensinamento maravilhoso que você trouxe do Evangelho, que realmente nos conforta, que assim, há pessoas que dizem que buscam a felicidade. Eu busco ser feliz, eu faço de tudo para ser feliz, e não chego lá e não consigo. Que falta essas pessoas? Dora, aí seria, mais uma vez, necessário observar o histórico de cada um, né? As situações que as pessoas vivenciam, o modo como vem se conduzindo. Mas, de um modo geral, eu penso essa sensação de fracasso, primeiro, porque nós todos temos uma história de vida pregressa. Então, muitas vezes, o que nós vivenciamos agora é fruto do que nós deixamos para trás. Muitas vezes nós carregamos na nossa própria natureza, no nosso psiquismo, e às vezes até na nossa condição física, as marcas, as evidências desse passado que não está tão longe assim. Então, Kardec, quando ele estuda as aflições, ainda nesse capítulo 5, ele diz que nós temos as causas atuais, que nós temos as causas anteriores das aflições. E aí o que ele nos fala? Que o que não se explica agora, se explica num passado recente, não é? Então, muitas vezes, é preciso estudar como é que a gente vem agindo nesse momento, hoje. Se eu estou realmente fazendo jus ao que eu busco. Isso é uma resposta pessoal, cada um tem que estudar a própria condição. Mas, se eu não encontrar a resposta no meu proceder de hoje, provavelmente eu vou encontrar isso no meu passado. E para ambas as situações,
essa reflexão sobre o que eu posso mudar na minha conduta e a resignação, a confiança em Deus, porque nós não estamos aqui nem ao léu e nem sob a nossa exclusiva jurisdição. Eu quero dizer, se nós ficássemos entregues apenas ao nosso juízo, meu Deus, seria muito mais complicado. Então, muita coisa que não dá certo, muita coisa que a gente almeja e não consegue, é para o nosso bem. É a resultante dessa misericórdia e dessa proteção divina. Esse propósito da vida, de ser feliz, que a gente busca, Cláudia, é um propósito real? É esse o nosso propósito aqui, quando encarnado, ser feliz? Eu acho que é o nosso propósito enquanto espíritos eternos, porque isso nos diz em Joana de Ângeles, isso nos diz Emmanuel, que nós nascemos para o nosso aprimoramento espiritual e que esse aprimoramento espiritual nos leva à felicidade. Então, de forma pontual, em cada encarnação, e nessa encarnação, nós renascemos para o nosso progresso espiritual, com toda certeza. E em muitas encarnações, esse progresso nos levará à felicidade. Agora, como é que nós vamos vivenciar esse amadurecimento espiritual, né? Porque todas as circunstâncias da nossa vida são como que dizer, são ferramentas, são oportunidades para ele. Então, família, profissão, trabalho voluntário, as nossas emoções, a nossa aparência física, as pessoas que surgem no nosso caminho, a escola, o trabalho, todas as nossas ações sociais, toda a nossa movimentação em sociedade, perdão, ela deve contribuir para que nós alcancemos esse amadurecimento. Só que às vezes a gente não sabe como manejar tudo isso para construir esse amadurecimento. E um dos grandes entraves é o egoísmo. Né? Então, e egoísmo é uma parte de nós, eu não sei se é fora, se é dentro de nós, eu acho que tanto dentro quanto fora de nós. É uma experiência difícil de ser apreendida na sua amplitude, na sua abrangência. Eu quero dizer, como é que nós, para nós enxergarmos, reconhecermos as suas manifestações, nem todo mundo consegue fazer, nem todo mundo se dá esse trabalho. Muitos de nós ainda estamos lutando pela sobrevivência. Pouca gente discute essas questões aqui que você está propondo. Para a maioria, a felicidade é poder comprar roupa, ter uma casa própria, ter um carro. E não estão errado, não, isso facilita muito a vida da gente. Quando faltam essas coisas, a gente se desespera, a gente comete besteira, a gente trata mal as pessoas. Mas a proposta que o Cristo nos tem e que os espíritos desdobram vai além disso, né? E tem muito pouca gente preocupada com esses valores. Daí vem o sofrimento mesmo, daí vem o desequilíbrio mesmo, daí vem a doença que perturba, que assombra todo mundo. A infelicidade, como a gente chama. A infelicidade, como a gente chama. Cláudia, e como é que a gente faz para ser feliz, apesar de viver num mundo tão conturbado? Dora, eu vou reproduzir aqui o pensamento deles, né? A receita da felicidade, de acordo com os espíritos, é caridade e humildade. Quem quer ser feliz? Só que eles usam isso de outra maneira, né? Lá no Antigo Testamento tem quem quer se salvar, né? Quem quer a salvação busca a caridade e a humildade. E são vivências tão profundas, tão, sei lá, tão que nos envolvem inteiramente em toda a nossa dimensão intelectual, moral. São experiências que exigem tudo de nós e um pouco mais. Humildade é uma coisa que a gente descobre a cada dia. Emmanuel tem uma frase que ele diz que humildade é caminho. Eu ainda estou por compreender exatamente o que ele quer dizer, mas eu entendo que humildade é algo contínuo, entendeu? É algo que você treina, que você exercita. Né? Enquanto você está caminhando, se movendo, você está buscando humildade. Não é algo estagnado, não é algo parado, não é algo morto. Humildade é vida, é uma expressão de vida, de inteligência das mais aprimoradas em nós, em nossa natureza. E só gente pode conquistar a humildade, né? Logo, animais não podem ser humildes,
né, tal como a gente compreende. E eles têm uma noção de bem-estar, né, de satisfação, de tranquilidade. Por isso que eu digo que para nós felicidade vai muito além dos sentidos, vai além do comer, vai além do dormir, vai além do saciar a sede, vai além das outras formas de interação social que a sociedade moderna criou. Eu quero dizer, vai além de ser popular, vai além de ser querido por todo mundo, não é? E você conhece alguma receita de felicidade para compartilhar com a gente? A única receita de felicidade que eu conheço é a que está no livro Jesus no Lar, onde tem um texto que diz a receita da felicidade, e Tadeu, que era um dos apóstolos do Cristo, comentava no culto que eles faziam, né, que Jesus fazia com os apóstolos, na casa de Pedro. E aí eles começaram a discutir, e aí ele tomou a palavra e começou a falar, dizendo da discórdia, do sofrimento do povo, da exploração em que vivia o povo judeu, expressando a indignação dele, né? E aí Jesus Cristo pergunta, Tadeu, como interpreta você a felicidade? Senhor, a felicidade é a paz de todos. Aí o Cristo estampou significativa expressão fisionômica e ponderou. Sim, Tadeu, isto eu não desconheço. Entretanto, estimaria saber como você se sente realmente feliz. E aí ele diz, se eu pudesse alcançar a suprema tranquilidade, se eu tivesse a compreensão de todos, se eu pudesse confiar nos meus semelhantes, se eu tivesse o respeito de todos, se a maledicência me esquecesse, se eu contasse com a cordialidade alheia, se a indiferença e a calúnia desaparecessem do meu caminho, se o sarcasmo e a suspeita sumissem da minha vida, se a impiedade desaparecesse de mim, do meu entorno, das pessoas com quem eu convivo, se eu fosse aceito pelo que eu sou, pelo bem que eu trago em mim, e não pelas minhas imperfeições, mas pela boa vontade que eu tenho em me melhorar. Se as pessoas enxergassem isso, eu acho que eu seria feliz. Em suma, se eu fosse compreendido, se eu fosse respeitado, se eu fosse estimado e se eu contasse com a colaboração de todo mundo, eu seria muito feliz. Aí ficou todo mundo calado, né? Esperando para ver o que é que o Cristo ia dizer. E aí ele responde: Tadeu, se você procura então a alegria e a felicidade do mundo inteiro, proceda para com os outros como deseja que os outros procedam para com você. E caminhando cada homem nessa mesma norma, muito em breve estenderemos na terra as glórias do paraíso. Então, essa atitude de caridade, como eu falei há pouco, e de humildade, de tolerância, de saber conviver com as pessoas, isso é a receita da felicidade, não segundo Cláudia Mello, segundo Jesus Cristo, de acordo, está aqui com o livro Jesus no Lar. Eu acredito, Cláudia, que esse desejo de Tiago é o mesmo nosso, né? A gente quer tudo para a gente quer ser feliz, a gente quer ser compreendida, a gente não quer calúnia na vida da gente, não quer maledicência na vida da gente, para eu ser feliz, é preciso que tudo venha a mim de conformidade com o que eu espero. E aí Jesus dá essa lição, né? Você, já que para você ser feliz é isso, então faça o mesmo. E aí é uma complica, né? Porque a gente tem dificuldade de entender o outro, de sair da calúnia, da maledicência, de ser o caluniador, tem tantas situações. Mas essa receita realmente é uma receita que vale a pena a gente refletir sobre ela, e foi uma boa escolha, com certeza, que você trouxe para compartilhar com a gente. Vamos então agora, Cláudia, refletir um pouquinho sobre essa mensagem inicial. Eu separei 2 tópicos aqui, e eu vou ler aqui para ver o que você acha dele. Inicie sua obra de paz na intimidade. Comece refletindo com mais sabedoria no teu de suas escolhas perante a vida. Não transfira sua cota de responsabilidade nos acontecimentos que cercam seus passos. Está mais ou menos no rumo do que o Cristo disse para ele, né? Exatamente. Primeiro, porque ele diz que ela diz aqui na mensagem, aliás, né?
refletir com sabedoria no teor das suas escolhas perante a vida. E é uma coisa complicada porque a gente tende a responsabilizar os outros pelo que dá de errado e chamar para si o que dá certo. Então, se eu consigo estabilidade financeira, se eu consigo uma boa reputação profissional, eu fiz isso pelo meu esforço, porque eu estudei, porque eu deixei de sair, eu deixei de passear, ninguém contribuiu para isso mais fortemente do que eu própria. E se as coisas dão errado, aí é porque eu não fui bem compreendido, eu não tive oportunidades, as pessoas não me ajudaram, eu sou com toda certeza um espírito muito endividado, eu tenho um passado de muitas culpas. Em suma, eu vou criando alternativas, né? Eu vou buscando atalhos, por assim dizer, para justificar a dificuldade que eu enfrento. Mas para a gente conseguir encontrar a felicidade, é preciso mudar de pensamento, é preciso mudar de ideia em relação a essas coisas. Eu sempre penso em Paulo de Tarso, porque eu acho que ele é uma referência para todos, né? Para toda pessoa que luta por se renovar. Saulo foi um homem que fez escolhas muito difíceis na vida dele, tanto quando ele era Saulo, como quando ele foi Paulo. Nos dois momentos da vida dele, ele fez escolhas muito difíceis. Mas a primeira coisa foi que ele não transferiu isso para ninguém, ele assumiu a responsabilidade pelo que ele estava pretendendo fazer. Então, quando ele resolveu assumir o cristianismo, quando ele reconheceu Cristo como uma referência, como um norte na vida dele, e ele rompeu com o judaísmo, ele foi expulso de casa, ele foi humilhado, agredido pelo próprio pai, ele foi abandonado pelos amigos. O único colega que ainda o compreendeu e que teve uma certa compreensão com ele foi Gamaliel. Mas não podia colocá-lo de novo dentro do sinédrio de forma alguma. E ele próprio, Saulo, sentiu que ali já não era mais o lugar dele. E longe de contar com a simpatia das pessoas que eram o círculo social dele, ele foi escorraçado. E quando ele tomou aquela decisão, ele entendeu que ali, em meio àquelas privações que viriam, em meio aos enormes sofrimentos que ele viria, é que ele ia encontrar a felicidade. Ele sabia que não ia ter facilidade, que não ia ser feliz saindo de onde ele estava para aquele novo caminho. Ele tinha plena consciência disso. O que o animava era saber que após aquele período de tantas provações, ele encontraria isso que a gente chama felicidade, que nem ele mesmo sabia o que era. Agiu movido pela sua convicção, agiu movido pela certeza que trazia dentro de si e pela forte impressão que o Cristo trouxe nele. Então, eu acho que quando a gente tem dentro de si um propósito, quando a gente se deixa impressionar por alguma ideia, por algum valor, a gente segue esse valor. E paga, entre aspas, né? Entre aspas, porque é só uma expressão que eu estou dizendo. Paga o preço por isso. O mais correto talvez seja dizer assim, aceita a incompreensão dos outros, que nem todo mundo é obrigado a entender as escolhas que a gente faz. Às vezes as pessoas são mesmo muito duras, muito cruéis com a gente. Então, e nós mesmos às vezes somos com os outros, né? Sobretudo com quem está mais perto. Compreensão, Dora, é um negócio muito difícil. Certo. Compreensão é uma coisa muito complicada. No outro trecho da mensagem que nós escolhemos, ela nos diz: felicidade é construção individual. Não se esqueça jamais de que ela começa e acaba em você mesmo. Isso aqui é uma coisa muito interessante. Eu tinha lido isso antes, quando você me propôs o trabalho, eu fiquei meditando, porque a gente costuma dizer que ninguém é feliz sozinho, né? Que a gente precisa dos outros, que a gente tem que conviver, que a gente tem que interagir, que a gente tem que fazer a caridade, que a gente tem que ser benevolente, que tem que partilhar as coisas. Por aí você diz aqui como esse conceito dela vai de encontro a esse conceito que o Cristo nos traz, que é no reino dos céus, que está dentro de nós, que a gente encontra abrigo. Daí ela diz, felicidade é construção individual, porque realmente é dentro de nós que está o reino dos céus, como o Cristo disse há não sei quanto tempo. Então, a gente interage, a gente convive, a gente partilha coisas para alcançar esse valor que só pode nascer e crescer dentro de nós.
Eu não tenho muito a falar, não, porque eu acho que nós estamos vivendo tentando, pelejando por esse processo. E alguma coisa dentro de nós, dentro de mim, dentro de você, dentro dos outros 8 bilhões de pessoas que estão aqui na Terra, está acontecendo. Está nesse mundo, já está em jogo, né? Está sendo trabalhado. E então essa felicidade ela está se processando dentro de nós. E a gente tem que cuidar dela. A gente tem que cuidar de que esse processo ele não pare, de que ele não seja atrapalhado, de que ele não seja prejudicado por outros interesses, né? A felicidade, eu acho que ela está acontecendo dentro da gente. E buscar os valores espirituais, estudar isso, tentar pautar-se por esses princípios de misericórdia, de ética, de esclarecimento, de conhecimento, de trabalho no bem, buscar o bem, eu acho que é o caminho para que esse processo não cesse, para que ele continue sempre dentro de nós. E é um trabalho individual, né? Quando ela diz começa e acaba em nós, então a felicidade inteira é na nossa consciência, né? Vamos aqui com algumas informações finais que a irmã nos traz, quando ela nos diz: a felicidade é interna. Muitos precisam de objetos externos para despertá-la. No entanto, quando aprendemos a percebê-la, quando aprendemos a experimentá-la nos simples gestos, nos mais simples atos, começamos a vivenciá-la de dentro para fora, ou seja, levamos a felicidade conosco e aplicamos em tudo que fazemos e nas pessoas com quem nos relacionamos. Essa é a felicidade plena que não precisa de estímulos externos para existir. Ela não é uma consequência de atos feitos pelo corpo, mas pelo espírito. O corpo apenas percebe a felicidade de forma parcial, incompleta, ao passo que o espírito é capaz de senti-la em sua integralidade. Você quer comentar alguma coisa sobre esse texto? É a síntese, né, do que a gente discutiu aqui. É o arremate do que a gente falou aqui nesses 40 minutos de conversa. Que bom, Cláudia. Eu sou muito grata pela sua contribuição, por você participar, estar sempre disponível para nos auxiliar. Gosto muito da sua fala. E já que estamos encerrando, eu gostaria de considerações finais para a gente concluir aqui a nossa programação. Bom, eu tinha separado aqui no livro Estudos Espíritas, Joana de Ângeles. Esse livro já tem bastante tempo que foi publicado, né? Divaldo já disse cá. E ele tem um texto no livro Estudos Espíritas, pelo Espírito Joana de Ângeles, Divaldo Franco, que se chama Felicidade. Então, ela faz primeiro um passeio pela filosofia, explicando o que é que cada corrente filosófica entendia por felicidade, né? Então, ela começa lá na Antiguidade Oriental, ela fala de Epicuro, ela fala de Diógenes, ela fala de Sócrates, de Zenão de Cício. Ela faz esse passeio histórico pela filosofia, não é? E aí ela vai e culmina, claro, no Espiritismo. E aí tem um tópico que diz Espiritismo e felicidade. Aí o que ela diz? A consciência da responsabilidade oferece ao homem a filosofia ideal do dever e do amor. Respeito à vida com perfeita integração no espírito da vida. Eis a rota palmilhar. Serviço como norma de elevação e renúncia em expressão de paz interior. Servindo, o homem adquire superioridade e, doando-se, conquista liberdade e paz. Nem posse excessiva, nem necessidade escravizante, nem o poder escravocrata, nem a indiferença malsinante. O amor e a caridade, como elevadas expressões do sentimento e da inteligência, conduzindo as aspirações do espírito que tem existência eterna, indestrutível, sobrevivendo à morte e continuando a viver, retornando à carne e prosseguindo em escala ascensional,
na busca ininterrupta da integração no concerto sublime do cosmos, livre de toda dor e toda angústia, da sombra e da roda das encarnações inferiores, feliz, enfim. Então, é essa a nossa proposta, né? Essa a nossa mensagem final do que Joana de Ângeles nos diz: responsabilidade, respeito à vida, serviço, amor, caridade e doação. Com isso, a gente vai conseguir se libertar da sombra e conquistar essa felicidade. Talvez já aqui, né? Começando um pouquinho. Já o processo tem que começar no momento, né? E se começa agora, maravilha. Aí a gente dá sequência nas outras que Deus vai nos permitir viver. Então, nós encerramos aqui a nossa programação de hoje. Como nós dissemos, fevereiro estaremos aqui tratando de felicidade. E na próxima segunda-feira a gente dá continuidade à programação com a outra temática sobre felicidade. Você está convidado. Aguardamos vocês. Uma boa semana e até a próxima segunda-feira.